Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, meu nome é Ronald, aqui do lado está meu irmão Clebson. Nós somos da cidade de Gandu, aqui no sul da Bahia. Nós somos frequentadores da paróquia São José de Gandu e vimos aqui fazer um vídeo denunciando atitudes e as falas do padre Genivaldo, ele que é o pároco aqui do município. E isso já vem acontecendo há algum tempo e nós, por amor à Santa Igreja, nós estávamos calados. Mas já chegou em um ponto tão grave que nós não podemos mais nos calar. E viemos aqui falar sobre esse ocorrido. Isso aconteceu no último domingo, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro Eliseu Leal. E na homilia, o padre foi ministrar uma homilia, onde o evangelho falava sobre as 10 bem-aventuranças, e ele focou só em uma, que fala sobre a pobreza. E nesse seu discurso, nessa homilia, o padre ele disse que sempre foi de esquerda. E nós ficamos surpresos, porque já tivemos uma conversa com esse padre quando ele logo chegou para a cidade, e nessa conversa ele disse que não tinha ideologia e nem partido, que a sua ideologia era Jesus Cristo. Mas nessa conversa que nós tivemos com ele, se nós não tivéssemos uma fé madura, naquele dia nós sairíamos da igreja. Porque o que nós ouvimos da boca desse cidadão que se diz ser sacerdote foi algo muito grave. Uma delas, que Jesus não fundou a Santa Igreja Católica, que todas as religiões são boas. Ele até criticou o tradicionalismo, a missa tridentina. Me desculpe aqui a expressão aqui que ele utilizou, mas eu vou ter que falar. Fica parecendo lá uns filhos das putas lá, os fiéis, porque obedecem aos padres lá, na liturgia, que é em latim. Então ninguém entende de nada e fica passando lá uns filhos das putas passando a cabeça. E outras coisas que ele falou que nós não vamos mencionar aqui porque é algo mais grave ainda. Beleza. E nessa homilia, depois dele afirmar que que sempre foi de esquerda, ele fala sobre política, Ele politizou o evangelho, acreditem. Ele falou que sobre a prisão de Lula, que quando Lula foi preso, ele foi a favor, porque quem errar tem que pagar. Mas, em seguida, ele também mencionou a prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo que também foi a favor da prisão de Bolsonaro, porque quem erra ou quem rouba também tem que pagar. Mas aqui nós queremos abrir aqui uma aspas nessa fala dele. Primeiro, que Lula foi preso porque Lula é ladrão, condenado em 3 instâncias por mais de 20 juízes. Lula arrombou o país, sem falar da corrupção que envolve também seus familiares. Então Lula foi preso justamente, diferente de Bolsonaro, que nós sabemos que ele é um preso político, não cometeu crime algum, não cometeu crime de corrupção. Inventaram aí esse golpe da Disney, que fala que ele aí foi o mentor, o cara nem que estava no Brasil, estava nos Estados Unidos, enfim. E ele se gloriou pela prisão de inocente, típico de esquerdista. Hoje o esquerdista, para assumir que Lula é ladrão, que hoje não tem mais como esconder, que até a Rede Globo está batendo em Lula, então para ele ficar bola na finta, ele tem que colocar Bolsonaro no mesmo nível, na mesma balança de Lula. Isso é vergonhoso para um padre. Genivaldo, tome vergonha na sua cara, fale a verdade. O seu ódio contra a direita está explícita. Tanto é que após a eleição de Trump, na homilia também você falou sobre política, você chamou um cara de psicopata maluco. Como é que um padre chama uma pessoa de psicopata, de maluca? É até pecado. Mas só que o mesmo Genivaldo, ele não elogia Trump quando Trump acabou com as guerras, inclusive de um país
que você defende o regime, que é Venezuela, porque você se diz esquerdista. Maduro é esquerdista. E Maduro, o que fazia com o seu povo? Massacrava, matava, crianças passando fome, pessoas comendo cachorro. Mas você nunca levantou um ai para falar de Maduro. E muito menos elogiou Trump quando libertou aquele povo. Então a sua ideologia fala mais alto do que a sua fé que você diz ter. Então, hoje, nós nos sentimos encurralados, na verdade, ao participar da missa do Padre Genivaldo. Porque nós achávamos que era algo, que era coisa da nossa cabeça. Será que é algo da nossa cabeça, que ele fala, mas não. Conversando com outros párocos, nós perguntamos se ele fala sobre política quando nós não estamos na missa. E as pessoas dizem que não. Mas é só ele ver que nós estamos na missa, ele puxa para o lado político. Inclusive, os seus capachos petistas da igreja, quando ele fala sobre Bolsonaro e direita, essas pessoas ficam olhando para a gente com a cara de risos para ver qual é a nossa reação. Mas nós já entendemos, Genivaldo, qual é a sua armação. Você quer que a gente se manifeste, que a gente interrompa a Santa Missa. Mas isso não vai acontecer. Porque para mim a Santa Missa está acima de tudo. Inclusive, você tem raiva da gente, porque a gente questiona, né? Quando você fala merda na homilia. Inclusive, você criticou o regime militar, que esse país, na época do regime militar, padre, tinha segurança, tinha seus erros, claro, mas não se compara com agora. Então, quando eu questionei você pelo WhatsApp, você me bloqueou, porque você não tem argumentos. Então, você tem algo pessoal contra nós e usa do altar para poder vomitar o seu ódio contra nós. Muito bem. É lamentável, né? Essa atitude aí, desse pseudo padre que vem aí, usa da Santa Missa para atacar duas pessoas que apenas defendem a Santa Igreja, coisa que ele não defende. Porque quando ele fala que ele é esquerdista, ele deveria ser automaticamente excomungado, porque o Papa Leão IX, né? O Pio IX, perdão, ele decretou isso, né? Então, dele para cá, todos os papas confirmam que o católico que apoia ou vota em partido de esquerda, de forma consciente, é automaticamente excomungado. E como é que um padre, que se diz ser padre, né, usa o altar, Cristo está ali presente, e ele fala uma blasfêmia dessa? Nós, como os católicos de verdade, não podemos aceitar isso. Já conversamos com o bispo, né, passamos toda a situação para ele, para Dom Giovanni, e ele nada fez. Sabemos, bispo, que o senhor está sendo encurralado também, que é difícil. O senhor pegou uma diocese, se não a mais, né, mas a mais esquerdista do Brasil. Dom Mauro fez o seu trabalho, né, e eu sei que o senhor está querendo fazer as coisas certas, mas você está encontrando resistência, tá? Outra coisa aqui, Ronald, que esse pedido do padre, né, ele falou, como padre que esse de ser, ele jamais poderia falar isso. Primeiro que ele cometeu dois crimes, né? Primeiro que ele acusou um inocente, que não cometeu crime algum, disse que o cara tinha que dar preso porque é ladrão. E Bolsonaro não é ladrão, Lula é. Bolsonaro não. O senhor prova que Bolsonaro é ladrão, agora pergunta até ao Google se ele não vai provar que Lula é ladrão. Esse é um ponto. O segundo é que eu fiquei estarrecido. Eu custei a acreditar que você, Genivaldo, usou o altar para falar uma sandice dessa. Pasmem. Abre aspas. Padre Genivaldo falou o seguinte: bendita a vassoura de bruxa que quebrou o nariz empinado de muitas pessoas. Padre Genivaldo, como é que você fala um absurdo desse? Você sabe qual foi o impacto destrutivo que essa praga trouxe para a Bahia, para o sul da Bahia e o extremo sul da Bahia? Você sabia que pessoas se mataram, se suicidaram porque a dívida foi tão grande
que eles não conseguiram pagar, né, e investiram junto com a CEPLAC, que é através do partido que você defende, a esquerda, o PT, partido terrorista, implantou aqui, junto com a CEPLAC, esse vírus, para destruir o cacauicultor, que o senhor, que você tem raiva, né? Tem raiva porque eram coronéis, porque eram bem-sucedidos. Eles fizeram por merecer, as suas famílias foram competentes para isso. A gente sabe que existiu ali trabalhos escravos ali e tal, mas nem todos eram assim. Mas escravo é hoje. Sabe por quê? Porque Lula jogou a vassoura de bucha aqui, na Bahia, para que entrasse o quê? O terrorismo do sem terra, para invadir as terras. Esse foi o intuito. Agora pergunte a um pequeno agricultor se ele hoje é feliz com a vassoura de bruxa. Porque pensa aí, você zelar da sua roça, né? Quem tem roça sabe do que eu estou me referindo. Você gerenciar a roça ali, adubar, podar, né? Mão de obra caríssima, fazer a correção do solo, enfim, todo o procedimento para a lavoura. Você esperar, por exemplo, sem arroba, vir 20. É fruto, isso é fruto da vassoura de bruxa. Hoje tem que ter um investimento altíssimo e que tem pequenos aí, agricultores que nem têm condições. Então assim, pessoas se suicidaram, né? Gerou mais de 3 milhões de desempregados. Por isso que Ilhéus e Itabuna, né? Tem ali aquela parte ali, né? De pessoas mais pobres ali. Por quê? Porque ficaram desempregados. Foram morar debaixo de pontes. Então, um padre, isso é terrorismo, você é terrorista. Mas não use o altar não, Genivaldo, para você vomitar o seu ódio pela direita, pelo conservadorismo não. Que você na realidade é infiltrado. Você é filhote de Karl Marx, rapaz. Você é filhote de Karl Marx, de Lenin, de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, né? Que vê ali mais na parte filosófica ali, né? Mais ideologias. Você é perigoso. Você é muito perigoso, você. E você fica nos atacando. Agora, aqui não é questão aqui de defender Bolsonaro, ser Bolsonaro raiz doente, não é isso não, velho. Poderia ser outro presidente se estivesse sofrendo o mesmo tratamento ilegal que não existe na Constituição um crime que esse homem cometeu. Isso é um absurdo. E você, como padre, tem que passar a verdade. Não use a igreja para você vomitar a sua sandice, não. Você é psicopata. Isso beira psicopatia. Vá se tratar. E sem falar, né, que a maioria dos dizimistas aí da Diocese de Ilhéus são cacaucultores, né? Ou pessoas que trabalham nesse ciclo do cacau, porque o cacau é um ciclo muito, muito rico, né? Tem pessoas que trabalham a diária, enfim, é um ciclo do cacau. Já pensou, Genivaldo e Dom Giovanni, se os cacaucultores, a partir de agora, ao ouvir a fala de Genivaldo, do padre Genivaldo, parassem de contribuir com a igreja, o ofertório, o dízimo, e sem falar que esses, do nariz empinadinho aí que Genivaldo citou, os grandes fazendeiros e coronéis, se você for ler a história da Bahia, aqui do sul da Bahia, você vai ver que eles contribuíram bastante para o crescimento do catolicismo, construíram igrejas, capelas, nas grandes fazendas sempre tinha capelas, e eram a maioria católicas. Como o Grebs falou, nem todos eram, né, escravocatas, pelo contrário. E eu estou aqui agora com o parágrafo do Catecismo da Igreja Católica aqui, é o parágrafo 2425. A Igreja aborda, né, que o comunismo é ideologia totalitária e ateísta, associada ao comunismo e ao socialismo. Ou seja, Genivaldo, você tem que escolher, ou você é esquerdista ou você é sacerdote. Porque não dá, é incompatível a fé católica. Eu quero te fazer uma pergunta, Genivaldo. Você é a favor do aborto? Então você é a favor da eutanásia? Você é a favor da liberação da maconha?
Então você é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo? Ideologia de gênero? Ideologia de gênero? Não. Você tem que decidir, ou você é a favor da cartilha de Leme, ou você é a favor da doutrina santa da igreja. E hoje eu falo isso com o coração partido. E assim, pra gente é muito difícil, porque para nós irmos hoje para a igreja, é um pouco complicado, porque nós moramos na zona rural, e às vezes a gente tem que enfrentar a estrada ruim, né, para ir poder ir à missa, porque nós entendemos que é o sacrifício perfeito de Cristo. Mas ao chegar na igreja, hoje nós não estamos encontrando com Cristo, nós estamos encontrando com Satanás, que está usando esse cara que se diz ser padre, porque ele vem com ataques. Quando ele fala de política, de Bolsonaro, ele está nos referindo a nós. E nós estamos há mais de um ano sem poder ir comungar o corpo de Cristo, porque eu não tenho coragem de confessar as minhas misérias com um padre da TL. Você que é católico aí, que não sabe o que é TL, pesquise. Teologia da Libertação. Infelizmente, a maioria dos padres da Diocese de Ilhéus são da TL. São contados de dedos os que não são. E muitas vezes os que não são até perseguidos. Então, hoje nós estamos correndo o risco de até ir para o inferno por causa desse padre. Já tentamos marcar confissão com padres de outras cidades aí que não pertencem à Diocese de Ilhéus, mas é difícil, porque o padre tem a sua agenda, tem a sua correria. Mas hoje nós não vamos mais comungar o corpo de Cristo, porque ao ir para a missa, o padre fica nos afetando e colocando ódio no nosso coração. Então, infelizmente, chegou a esse ponto. E outra coisa, Clebson, uma hipocrisia desse Genivaldo é que ele se diz ser, né, esquerdista, comunista, socialista, mas só que vive no capitalismo. Vive em uma bela casa, apesar que da casa é da paróquia, nós temos essa, né? É um castelo, né? Só que a casa, quando ele chegou, ele fez uma reforma, né? Que ele já era bonito, ele ficou um palácio. O carro que o padre usa não é um carro popular, não. Beleza, que também é da paróquia, mas poderia ser um carro mais barato, né? Mais em conta. Como o Padre Antônio, né? Que tinha até Fusca, né? O Padre Antônio usava um Fusquinha, né? Só que isso é típico dos esquerdistas. Eles pregam uma coisa, mas vivem totalmente diferente. É como o Lula, né? E o sonho de Lula. Bate na treca da pobreza, mas são bilionários. E outra coisa também, né, que chegou ao nosso conhecimento, é que alguns paroquianos, né, falam com a gente, falam que quando o Genivaldo ele recebe o convite para ir na casa, né, de alguém, para almoçar, para jantar, e a pessoa, né, pergunta se o padre toma refrigerante, toma cervejinha, aí ele fala que toma cervejinha, mas tem que ser Heineken. Eu quero acreditar que porque a Heineken tem uma estrela vermelha, né? O símbolo da Heineken é uma estrela vermelha. Talvez por isso que lembra o PT, né? Aí ele quer tomar só Heineken. Mas não toma uma cerveja mais barata. Tá vendo, pessoal? O nível de esquerdista que nós temos hoje no Brasil é o que? É aqueles esquerdistas caviar, né? Então é lamentável que um padre chegue a esse ponto aqui na nossa cidade. Tem mais um ponto aqui que eu esqueci de falar, que é um alerta aí para quem é cafeicultor. Nós somos, né, pequenos agricultores, né? E eu me lembro que ao final da missa ali, nos avisos, Genivaldo falou, né, sobre uma rifa ali da festa de São José, se salvo engano. E que pasmem aí. O quinto prêmio, ou não sei qual é, um dos prêmios, né, são 5 arrobas de cacau. E aí, padre? E aí, Genivaldo? Quer dizer, você agradeceu, né, bendita seja a vassoura de bucha que destrói a nossa lavoura, que reduz, né, bastante aí a produção cacaueira. É uma praga terrível, né, que está pior do que as pragas do Egito. E você, como padre, que se diz ser, você falar uma merda dessa. Essa sua fala me remete, sabe o quê? Quando Lula, o seu presidente que você ama, ele falou, né, ele agradeceu, abre aspas, eu agradeço a natureza pela Covid.
Por ter criado a Covid. Por ter criado a Covid. Então, assim, o que esperar de um padre desse? O que esperar de um padre que tem medo de... que chegou ao nosso conhecimento, que tem medo de dormir em casa sozinho, que tem que ir pra casa de amigos aí pra ir dormir. Então, assim, é moleque, vai crescer, viu? Tire esse seu ódio da burguesia, né, que você... É isso que você pensa, né, das pessoas. Quantas pessoas bem-sucedidas, ricas, tem lá na igreja e que colaboram fielmente na paróquia? Então, velho, ninguém tem culpa, né, se você nasceu pobre, né? Enfim, cada um tem a sua sina. Deus não ama mais ninguém do que o outro. Somos todos iguais. E você tem esse ódio dentro de você. Você provou que você odiava, você odeia os grandes fazendeiros. E para encerrar aqui, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, né? O nível de esquerdismo de Genivaldo é tão grande que na eleição passada aí, né, para prefeito e vereadores, ele usou a homilia, mais uma vez, a homilia, para pedir voto para uma candidata do PT. É uma pessoa que canta na igreja, né? E ela é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui da cidade, e ele pediu voto para essa pessoa. Ou seja, fazendo da igreja palco político para a esquerda. Eu quero aqui, para encerrar, eu quero lançar aqui um desafio para Genivaldo, que ele fala tanto em defender os pobres, fala tanto de pobreza, né? Eu quero que você faça isso em atitudes. Pega o seu salário e doe para os pobres. Porque em Gandu tem muita gente passando fome, Genivaldo. E aí, você vai deixar essas pessoas passando fome? Pega o seu salário e divida com essas pessoas. É muito fácil falar de pobre da boca para fora. Entendeu? Então, pessoal, ficou aqui o nosso registro, né? Falar sobre isso. Não dá mais para suportar. Inclusive, não só nós que estamos indignados com a fala dele, outras pessoas também dentro da igreja estão, mas não têm coragem de vir aqui a público para falar. E, Genivaldo, se você tiver algo contra nós, chegue pra gente e fale, cara a cara. Não fique dando piadinhas indiretas, porque isso não é coisa de homem. Isso é coisa de moleque. Salve Maria, viva Cristo Rei.